Aí sinta-se livre aí pra você apresentar, falar do seu estúdio, se você quiser. Vai ser no seu canal mesmo, aí você já. Só vai acontecer que eu vou divulgar aí nesse grupo pra galera de lá. Ah, beleza. Então eu vou deixar aberto aqui a página do estúdio. Não sei se você já viu a fanpage Vou. nossa no Facebook, Não, não. Vou mas esse inclusive. aqui Inclusive curtir aí, só mandar. é o Estúdio Falange. É um espaço que eu divido com um amigo meu aqui. Eu faço trabalho mais 2D, né? Ele faz 3D. E aqui o pessoal pode ver o nosso trabalho. A gente posta trabalho em andamento também, bastante. Ah, show de bola. E vocês já trabalharam com algum game, ou filme, ou animação, alguma coisa assim? Então, eu já trabalhei com um game para Facebook, né? Aquele Avengers Alliance. Olha, bacana, hein? Eu tenho um álbum aqui. Eu fazia sprites de personagem, né? Para animação 2D. Então, eu fazia, tipo, umas entre 10 e 20 e poucas poses de um personagem para ser animado, sabe? Ó, mas animar nessa qualidade aí é realmente complicado. É bem complicado, é bastante detalhe e o tamanho da arte, a dimensão era bem pequena, assim. Então, todos esses aqui eu fiz e alguns mais, né? Que eu tenho uma lista enorme, eu coloquei mais ou menos metade deles aqui no álbum. Todos esses aqui, né? E a gente tem bastante tipo de trabalho diferente, né? Clientes diferentes. Eu fiz bastante capa para Abril, né? Capa de revista. Tenho lá na página, postei algumas. Eu fiz bastante capa para Aventuras na História, né? Da Abril. Fiz uma capa para Mundo Estranho também. E atualmente estou fazendo concept de ilustração para um estúdio canadense, né? O Volts. E fiz algumas cartas para Cryptozoic, que eles fazem jogo de carta online. Então tem os trabalhos aqui, né? Essa foi a última capa da Abril que eu fiz para Aventuras na História. E quando a gente olha no seu ArtStation, tem só o sumo, assim, né? Os trabalhos do máximo. É que tem bastante coisa que a gente não consegue atualizar sempre, né? E o ArtStation também eu deixei para um portfólio mais direcionado com o que eu quero trabalhar, que eu estou buscando, né? Trabalhar com um filme. Então, estou tentando colocar lá mais design para filme do que essas ilustrações, por exemplo, para capa de caderno que eu fiz, assim, sabe? Sim. Essa aqui eu fiz pro São Paulo, essa aqui eu fiz pro Internacional. São trabalhos que a gente de vez em quando pega, assim, a gente tenta colocar um pouco do nosso estilo, né? Mas não é bem o mercado que eu tô ainda buscando. Mas a gente tem que fazer, né? De vez em quando. A gente não escapa desse tipo de trabalho, né? E essas foram algumas cartas da Rex que eu fiz. E aí já é um pouco mais pro que eu gosto de fazer, a temática de fantasia, RPG, sci-fi. Eu achei bem legal fazer. Eu notei que tem muito personagem. Você trabalha com landscapes também, com cenários? Sim. Cenário ainda não é muito meu forte, né? Meu lance é mais personagem mesmo. Mas é um lance bacana de trabalhar, assim, Ou- E assim, quando você está à procura, ou as pessoas estão à sua procura, o que, que o mercado dá mais valor nessa questão aí de ilustração, design? em todo tipo de mercado, você diz? De uma forma geral.
assim, na área de ilustração, qual assim, qual a qualidade deve se destacar? Seja anatomia, iluminação, ou o cara ser realmente gente boa, ou uma narrativa na imagem que ele faz, sempre tem uma narrativa interessante. Sim, sim. Em questão de postura profissional, o que eu ouvi também em um workshop fora do Brasil foi que um artista ele tem três características e dentre essas três ele consegue ter duas, ele não consegue nunca ter as três, que é ele é muito bom, ele tem muita qualidade de trabalho, né, a habilidade dele é muito boa, ou ele é um cara muito amigável, easygoing, que eles falam, né? O cara tem um bom relacionamento com todo mundo, ou o cara é muito rápido. E aí um deles brincou até, né? Dos caras dos estúdios lá. E falou, olha, se vocês me derem, acharem esse profissional que tem essas três qualidades no mesmo cara, eu contrato ele na hora. Então, ou o cara ele é muito rápido e muito bom no que ele faz, só que ele é um pé no saco, ele não sabe lidar com as pessoas. Ou ele é um cara muito rápido e sabe lidar com as pessoas, só que a qualidade de trabalho dele é muito baixa. Ou ele é um cara que tem a qualidade muito boa, tem uma relação ótima com os profissionais, só que ele é um pouco mais lento. Eu acho que esse é o terceiro perfil que eu busco, né? Eu prezo mais pela qualidade do trabalho e a boa relação com os clientes. E claro que a gente vai buscando velocidade, né? Porque a indústria pede também. Mas eu vejo muitos casos, cara, que, assim, você pode ver até os casos em quadrinhos, por exemplo, que tem caras que têm prazos gigantescos para entregar a página de quadrinhos, por quê? Porque eles têm bom relacionamento com o diretor de arte e eles têm uma qualidade excelente de trabalho. Então, ele acaba tendo esse privilégio, né? Ah, bem interessante. Realmente eu já notei que tem alguns quadrinistas, né, alguns pencilers, que entregam muitas páginas assim num espaço curtíssimo de tempo. Às vezes o cara cuida de duas linhas, né? Vamos supor aí que, por exemplo, fosse X-Men e Homem-Aranha, e o cara faz as duas, entrega tudo dentro do prazo, né? Uma qualidade bacana. Vai É, saber lá sim, como esse cara é como pessoa, né? total. E só complementando o que você me perguntou sobre questão da imagem em si, da arte, eu tenho discutido bastante, ouvido o pessoal falar em encontros, assim, em evento, pelo menos no 2D, que nem você falou, a narrativa conta bastante, assim, porque quando eu comecei na ilustração, eu também tinha essa falta de percepção de narrativa na imagem. Então, você ser criativo, você ter um bom design, assim, em geral, composição, a escolha de cor e uma narrativa já vai fazer muita diferença, assim. Por mais que você tenha um estilo muito parecido, porque não tem jeito, hoje em dia o seu estilo de traço e pintura vai lembrar alguém, porque você tem influências, né? Não tem como. Então, o que acaba te diferenciando é, sei lá, uma boa escolha de cores e uma narrativa boa, entendeu? Eu acho que é isso. Interessante. E como é que a gente faz aí se é, encontrar seu estúdio para estudar? Como é que funciona? Olha, eu falo para todo mundo entrar nessa página aqui nossa, né, do Falange Art Studio aqui no Facebook e mandar um inbox pra gente. Ou então a gente tem o nosso site aqui também, tô abrindo agora, e no site tem o contato de cada um. Tem o meu contato, para quem estiver buscando aula de desenho, lembrando que é em São Paulo, né, nosso estúdio fica aqui em Pinheiros, na região de Pinheiros. Então aqui a gente tem os trabalhos nossos aqui e tem o contato. Tem o meu e-mail aqui e o e-mail do Clayton. Então tem aula de escultura tradicional em clay e eu vou começar agora a turma de desenho, né? Bacana. Ainda não tem disponível aulas à distância, né?
A distância não, porque eu tô ainda muito dependente do sistema do Google Hangouts e nem todo mundo consegue ter uma transmissão legal, às vezes por velocidade de internet. Eu já tentei dar aula com um amigo meu que o som dele não funcionava bem, então eu tive que fazer download de um outro programa para a gente usar o som desse programa com a imagem do Hangouts, então fica um negócio meio complicado. Eu ainda estou estudando isso, mas vamos ver. De repente eu posso fazer o sistema de gravar vídeo e disponibilizar como se fosse um Gumroad, né? Não sei. Interessante. Bom, enfim, Rodrigo, sinta-se à vontade aí. Vamos passar para os trabalhos aqui então? Certo. Tá, eu vou começar aqui por ordem então, da esquerda para a direita. Esse é o trabalho da Ana Valente. O tema era tartaruga espacial, né? Tartaruga no espaço. Isso. Tá. A ideia era que eu daria palavras-chave, né? E as pessoas escolheriam como interpretar essas palavras. Então cai bastante da visão de como a pessoa interpretou isso aí, se ela queria uma tartaruga no espaço, ou uma tartaruga que viesse já do espaço, né? Uma tartaruga alienígena. Entendi. Cada um teve a sua visão do. Esse tema aí acaba sendo bem interessante juntar tartaruga e espaço sideral, né? Que é um desafio a mais. Porque eu vi outro trabalho aqui que é uma tartaruga num espaço aleatório, assim, então, o que não puxa tanta criatividade. Então acho que o pessoal que escolheu fazer a tartaruga no espaço sideral é que teve um desafio a mais, né? Vamos dizer assim. Conciliar. Ah, isso. Então, o trabalho da Ana aqui, dá pra ver que ela começou há pouquíssimo tempo, né, no desenho e tal. Eu não sei, bom, provavelmente ela, não sei se ela usou alguma referência. Se ela usou alguma referência, tá complicado de identificar assim o que ela conseguiu, o que ela tentou colocar aqui. Mas a ideia de composição não tá ruim. Ela podia ter feito alguma coisa bem desinteressante aqui, mas não, ela colocou bastante elemento. A bandeira, a tartaruga e tal. A ideia dela, a intenção foi muito boa aqui. Mas é o seguinte, eu acho que é bem arriscado já colocar esse tanto de cores assim e essa. Eu acho que ela ainda não sabe muito bem o estilo de traço que ela quer ter, né? Ela tá bem no início mesmo. O que eu aconselho aqui é ela focar mais nas estruturas, ao invés de partir já para a cor, porque ela está cometendo uns erros assim básicos dos clichês que o pessoal tem na cabeça, assim, por exemplo, eu vou fazer o céu, então o céu é azul, então você joga uma cor primária azul. Você vai fazer tal coisa, você aprende desde sempre que aquela coisa tem determinada cor. Então, cor depende muito de ambientação e de luz, né? Então aqui, Compreendo. por exemplo, ela fez um sol lá atrás, vindo de trás do planeta Terra, e não bate muito bem com essa iluminação aqui no foguete, né? Então, só para dar uma ideia, para ela começar, primeiro eu indico ela fazer, melhorar no desenho antes, né? Ela trabalha bastante estrutura para depois pensar em iluminação. Mas se eu fosse fazer essa cena, por exemplo, ah, eu vou tentar fazer um sketch rapidinho aqui. Assim, tomara que eu não esteja intimidando demais o pessoal, é só uma crítica construtiva aí. É que eu sei que para chegar num entendimento de iluminação, eu ralei muito também, assim, não foi do dia para noite, né? Essa questão que você comentou aí sobre a cor, né? A gente aprende desde cedo que a cor é vermelho vai sempre Que ser o vermelho. tronco de uma árvore é marrom, que as folhas são verdes. Sim, sim. Só recentemente eu fui descobrir que a cor é relativa, né? Ela depende muito de qual cor está mais próxima dela, ou qual a cor do ambiente.
da luz, é, coisas como, por exemplo, eu não notava que a sombra tem cor, né? Eu achava que a sombra era só uma versão mais escura da cor do elemento que eu estava sombreando. E, na realidade não é Sim. bem assim. Aliás, mesmo lendo quadrinhos, né, que a gente sempre vê a sombra tão preta, né, por causa do Nanquim, a gente fica com aquela ideia de que a sombra é preta, né? Também. Então, só para mexer um pouco aqui na composição, eu deixei aqui a superfície da Lua, né, em um ângulo um pouco diferente. A gente tem regras de terços também que a gente usa em composição, uma regrinha básica, né, de dividir a imagem em terços, tentar botar elementos nessas regiões aqui. Então, é isso que eu estou tentando fazer. Eu acho que seria legal ela fazer a tartaruga olhando, assim, a tartaruga de frente, olhando para esse sol, né? Aqui no caso, eu acho que ela queria mostrar a Terra, mas enfim, eu faria em outro ângulo, né? Deixaria o foguete um pouco mais afastado, um pouco no fundo. Fazendo bem básico, só para ter uma ideia aí, porque fazer alguma coisa perfeita assim também, questão de minutos, é complicado. E, por exemplo, esse vermelho, em vez de fazer um vermelhão saturado, dá uma puxada ele um pouco mais para um tom mais sóbrio, né? Você pode fazer ele um pouco mais saturado como ele está tendo a luz direta do sol. Deixa ele um pouco mais. O ideal é buscar referência, né? Referência ajuda bastante. Referência fotográfica, de outras pinturas até. Já vi muita gente comentando que pessoas que não estão relacionadas ao desenho, à ilustração, ou pessoas iniciantes comentarem que a referência é como plagiar a imagem, né? Só que a base da ilustração é justamente representar aquilo que existe. Assim, nenhum artista é capaz de reproduzir tudo que ele tem na mente, né? Perfeitamente, assim, sabe? O cara nunca vai conseguir fazer uma anatomia perfeita sem referência. Não existe isso. Então, é um tabu que todo mundo fica meio em dúvida, porque é uma linha tênue também, né? De vez em quando você vê casos aí na indústria de trabalho profissional mesmo. Esses dias mesmo eu estava vendo uma imagem do League of Legends, acho, em que eles estavam acusando uma outra empresa de de ter plagiado uma personagem deles, porque a pose era muito parecida e era realmente praticamente igual assim a pose. Só que eles colocaram outra personagem, mas a luz da ambientação estava igual, todos os efeitos de luz estavam muito iguais, assim. Então, tem questões aí que dá para analisar se é plágio ou não. Mas usar referência é a coisa mais normal do mundo, assim. Quando você está em dúvida de alguma coisa, você
Cara, é melhor você ir atrás de referência do que deixar aquilo mal feito, sabe? Bem, rola umas, posso dizer, uns tabus, assim, sobre como conseguir essa referência. Por causa de também problemas aí, igual você falou de plágio, de gente usando foto como textura sem editar, sem mexer em nada. O cara só pega a foto lá e cola e tal. Eu tava vendo num vídeo do Adam Duff e ele tava comentando sobre algumas coisas, igual os caras que chegam e falam, porque você tem que montar uma biblioteca visual na sua mente e tal. Aí foi engraçado ele falando bullshit. Tipo, isso não existe, né, cara? É Google mesmo. O cara vai lá e pega a referência. É, a biblioteca visual existe, mas não é você não é uma máquina, né, cara? Acho que nunca vai estar completa essa biblioteca visual. Ela serve para você ter um início, né? Um primeiro passo. Mas é inevitável pegar imagem de referência. É importante você estar sempre vendo revista, livro, para ter uma base, assim, não começar totalmente do zero a ilustração, sem saber da forma em nada. Mas, cara, tem muito artista aí que tem HDs externos lotados de foto, de referência. Faz parte. Sempre vai fazer parte. Enfim, eu acho que Eu vou gravando. deu para ter uma ideia, assim, mais ou menos, porque eu acho que eu teria que ficar umas horas aqui para achar uma composição mais maneira. Da... E cor a gente vai achando aos poucos também, não é de sopetão que a gente acerta, né? Também. Eu faço muito teste de cor, assim, eu mudo bastante coisa nas minhas ilustrações, assim, do nada, porque não está funcionando. Então, se não está funcionando, você joga fora e vai testando outras coisas. Tem essa lei do desapego também com o desenho, né? Sim, bastante. É a melhor coisa, cara, porque se você ficar empacado em uma coisa que, sei lá, de repente você está pulando algumas etapas para chegar naquilo, só vai te fazer mal. Então você tem que partir para outra, resolver essa questão para talvez resgatar essa ilustra que não ficou legal, ou não, ou partir para uma nova mesmo. E, por exemplo, eu estou fazendo questão de referência, eu não estou usando referência nenhuma. Mas, assim, é claro que se eu fosse levar isso aqui adiante, não ia deixar assim. Eu ia falar, bom, essa bandeira, eu preciso ver como que ela se mexe, né? Como que- como que funciona o drapeado de uma bandeira, tal. Como que ela fica no espaço, primeiro de tudo. Aí eu vou atrás. A tartaruga, eu fiz um shape básico que eu tenho na cabeça, assim, como referência, mas eu tenho que ir lá e buscar, ver como que é uma tartaruga mesmo. Adicionar alguns, de repente tô deixando faltar bastante coisa de anatomia de uma tartaruga aqui e eu não tô nem percebendo, então eu tenho que buscar referência, coisas assim. Bom, acho que esse aqui já tá beleza, né? Posso pro próximo. Gente, tá melhor do que eu pensei, cara. Vou lá até um pente over. Então, aqui é do Asprino Leonardo. Esse aqui eu achei bem legal, cara. Essa tartaruga eu acho que ele usou referência, né? Deve ter sido do Nemo, provavelmente. E saiu com um shape legal de tartaruga. E se ele continuar estudando, ele vai achar um shape cada vez melhor dela, assim. Ele teve uma ideia de iluminação bacana. A mesma coisa, assim, por exemplo, esses rochedos aqui, aquela clássica ideia de que todo rochedo é marronzinho e tal, com uma luz quente. De repente, se ele colocar uma luz fria nesse rochedo aqui, seria mais interessante, sabe?
exemplo. Ele dá para ele desenvolver o traço dele também aqui, com questão de acessórios, sabe? O que seria esse acessório aqui? Ele é só uma fivela? Por que ele tem esses quadradinhos aqui? Algumas coisas dá pra gente questionar antes de desenhar. Então ele tendo referência de acessórios também, ele vai dar mais valor vai agregar mais valor na ilustração, né? Então, essa pedra aqui, por exemplo, ela fica com uma cara diferente, assim, já por ser um rochedo no espaço, né? Fica mais característico do que uma pedra da Terra. Parece integrar um pouco mais também no ambiente. Você pode pensar em mil coisas, assim, a paleta de cor, a pedra, a cor característica dela por estar no espaço, assim, né? Uma cor mais não lembre tanto da Terra. Uma variação de tamanho também nessas pedras é interessante, que elas têm, algumas são do mesmo tamanho. Dá o contraste dessas pedras aí também dá um pouco de profundidade, você não acha? Sim. Jogando uma mais para frente, a outra vai parecer mais distante. É bem lembrado, isso aí também faz uma diferença. Tudo que tem, tudo que está mais próximo do observador, ele tem mais contraste, né? Então isso faz total sentido. Deixar uma pedra mais próxima do personagem, deixa ela com mais contraste. Aqui nesse caso, né? Eu acho que os pontos de interesse também, tartaruga, seria legal deixar um destaque aqui assim no rosto dela, por exemplo. Então vamos diminuir o contraste aqui, ó, no braço dela. Vamos deixar ele menos iluminado, né? Até porque ele está no centro da ilustração. Eu não acho muito legal deixar coisas destacadas assim, quando não está naquela área dos terços, né? Você meio que ignora o realismo da imagem para dar mais valor à A composição, né? leitura dela, narrativa, né? Isso aí, o pessoal às vezes confunde, né, com... Ah, não, porque a pintura tem que seguir o que a gente vê em foto, né? Mas não é bem isso. A ilustração serve para isso, para você modificar do jeito mais adequado para valorizar a pintura, né? Eu vi que ele quis fazer uma luz rebatida aqui, mas nesse caso ele tem que especificar de onde vem esse ponto de luz, né? Por exemplo, como ela está no espaço, é difícil ter uma luz forte de outro lugar, a não ser que se ele colocasse aqui, por exemplo, vamos supor que esses rochedos aqui são luminosos, vai bater numa luz azul. Aí, ok. Ele vai ter um bom contraste aqui que vai dar até volume no personagem. Eu acho bem legal. Eu gosto de trabalhar bastante com luz reflexiva, né?
já fica interessante. Já é alguma coisa a acrescentar, né, na narrativa da ilustração, é que ele não está simplesmente com a tartaruga no espaço, ela, de repente ela pode ter encontrado esses rochedos luminosos, e aí pode ter alguma história por trás disso. Tá? Mas enfim, isso aqui no geral, a composição tá legal. Ele deixou a tartaruga, ele não centralizou a tartaruga, né? Deixou ela num espaço de terços aí também. E questão agora de estudar mais estrutura e cor, né? Próximo. Esse é do Brendo. Esse é lápis de cor. Então, esse aqui eu já não entendi muito bem o que ele quis passar com essa imagem, né? Eu não sei se é uma tartaruga que foi, sei lá, petrificada em algum tipo de cristal ou se ela, sei lá, foi atingida por um raio, alguma coisa assim. É questão da narrativa de novo, né? Ele tem um cuidado com lápis de cor, ele faz um degradê e tal, mas eu acho que é a mesma coisa que eu falei com o pessoal em questão de cor, né? De não pensar que a tartaruga tem que ser obrigatoriamente aquele tomzinho de verde, o casco aquele tomzinho de amarelo, tudo mais. Ele aqui dá para trabalhar bastante na estrutura ainda também de traço, né? Cara, na questão de storytelling, assim, no momento em que eu olhei, eu já imaginei aquela coisa meio Galactus, sabe? Da Marvel. Sim, Que tipo assim, ela tá dormindo tranquila, mas ela tá envolta por energia, então talvez seja uma, vamos dizer assim, uma força natural cósmica, sabe? Viajando pelo espaço, assim, me deu essa sensação. ela tá dormindo? Ela parece dormindo, né? Por causa dos olhos Eu vi fechados. os pontinhos aqui e eu achei que não tivesse. Mas enfim, o que me deixou meio em dúvida foi meio que esse raio saindo do rabo dela, né? Eu não sei se isso veio de algum lugar ou se ela. Não sei, enfim. Me deu uma sensação de velocidade, assim, apesar de não ter essa mesma linha de movimento saindo das outras extremidades, né, como das patas, apesar disso me deu uma certa sensação de velocidade, que ela saiu de algum ponto no vácuo Serve de ponto, né? e tá viajando, sabe? Pode ser isso. E, bom, se for isso, se ela saiu de algum ponto, uma coisa que eu reparei, o planeta Terra aqui do lado, ele tá bem aleatório, ele tá meio que fora do contexto, assim, parece. Porque você olha para a imagem num todo e você olha esse planeta aqui do lado meio que incomoda. Então, se ele tivesse um pouco maior, assim, por trás da pata dela, ou ela podia simplesmente ter saído esse raio aqui, podia ter saído da Terra. Já teria uma ligação entre os dois elementos, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que é isso, num contexto geral, tentar fazer os elementos conversarem, né? E se essa é a intenção da velocidade mesmo, eu faria ela em outra posição. Eu procuraria ver referência de tartaruga e ver como é que ela se movimenta. Tentar fazer uma pose diferente, de repente, a mesma pose que o Leonardo fez aqui. Mais ou menos, né? Sim, sim, eu entendi. Acho que é Talvez usar um pouco de uma pose com um pouco mais de perspectiva para dar uma noção de sim, velocidade e tal. isso. E para isso, melhor estudar um pouco mais do desenho antes de partir para o lápis, né? Agora tem outro aqui da Cidinha. A foto ficou meio desfocada aqui, né? Ficou uma qualidade mais baixa. Então, eu não sei se ela fez em aquarela isso, ou Sim, se eu ela perguntei, foi na aquarela, cara. foi na aquarela. É até surpreendente, porque eu não imaginava que ninguém ia fazer no tradicional, sabe? É. E Não, acabou tem ficando bastante gente que assim. faz, tá? Né? Então, essa aqui eu gostei da composição, né? Assim, tirando o fato da qualidade da foto, se ela tivesse uma qualidade boa, eu gostei da composição. Ela não teve
não quis ir muito na criatividade de bolar uma história para a imagem, né? Mas mesmo assim a composição ficou legal. Eu só não, talvez eu não deixaria essa tartaruga em preto, em tom de preto. Eu tentaria fazer de uma cor diferente para dar ficar complementar com esse fundo aqui, né? De repente assim, tem uma teoria, tem a teoria das cores mostra bastante cores complementares, tal, né, do tons de azul contrastando com tons de laranja, vermelho com verde. Eu acho que ela deve fazer uns testes assim para complementar, porque assim fica, não vou dizer que ela fica ruim assim, mas fica desinteressante. Acho que dá para deixar mais interessante isso aqui. E assim, ela pegou referência, isso é um exemplo aqui, ó. Ela pegou referência e deixou um shape legal da tartaruga. Sim, deu pra notar que ela fez uma tartaruga bem convincente. Sim. E dá para avançar mais nisso ainda. Eu acho que se ela se aplicar, estudar mais e passar mais tempo com essa referência, ela vai reparar que ela vai dar uma melhorada boa nisso aqui. Então, eu acho que é isso. Dá para ela trabalhar tanto nas linhas do desenho quanto na escolha de cor e tal. Se ela quiser ficar em alguma coisa menos com menos storytelling, mais representativa mesmo, ok, né? É a escolha dela. Mas em questão de qualidade de imagem dá para melhorar. Cara, eu queria muito falar desse, do Fábio. Ele usou um 3D aqui, né? Sim, ele fez no ZBrush, se eu não me engano. ZBrush. É, então, essa imagem, tipo. Bom, eu acho muito. Não sei, cara, me dá uma aflição deixar um personagem sem identificação, assim, né? Por exemplo, eu acho que se você não me dissesse que o tema era tartaruga, eu não ia identificar como uma tartaruga, esse aqui. Então, eu acho bem arriscado deixar o contraste muito grande, assim, cobrindo características do personagem. E fora que ela tá. Eu não sei se ele fez com pressa, se ele não teve tempo de posicionar ela bem. Mas, enfim, essa imagem, assim não tem um storytelling também, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Essa tartaruga veio de onde? Ela vai fazer o quê? Dá para imaginar que ela está em Marte, por exemplo, pelo tom da imagem, né? Mas, assim, eu pensaria muito mais na composição no geral, assim, antes de aplicar contrastes muito grandes. Não sei se ele fez assim de propósito esse verde aqui para dar um contraste com o vermelho. Realmente, o verde dá um bom contraste com o vermelho, mas ele tem que ser muito bem pensado na hora de aplicar, né, a imagem. Eu acho que é isso, assim. Monocromático. Ele ficou bastante monocromático aqui, mas isso também não é um problema. Uma imagem monocromática não é um problema, é questão de valores, né? Os valores que eu digo, os tons de sombra, de luz, a variação, pensar em espaço negativo. Aqui ele deu uma profundidade, né? Deu uma profundidade de cena, mas no geral tá muito esquisita a imagem, assim. Eu posicionaria a tartaruga de um jeito diferente para fazer aparecer ela, colocar um elemento aí para dar uma história nessa cena, porque tá muito vago, né? E tem essa aqui também do João Calisto, que é uma tartaruguinha mais friendly, mais de boas aí, É a tartaruga legal. tartaruga legal do bem. Então, aquela coisa, tá com umas corzinhas primárias aí, né? Uma iluminação que, sei lá, a gente não sabe realmente de onde vem, né? Porque no espaço ela seria com bastante mais contraste, né? Ela tá com uma iluminação, sei lá, como se ela estivesse desculpa, num quarto, alguma coisa assim. Uma iluminação difusa, vamos dizer assim. Sim. A mesma coisa, cara, pensar em contraste. Aqui ele tem uma modelagem 3D bem básica, né?
dá para ele fazer um estilo de 3D mais cartoon, mas usando referência. Dá para ele. É que eu não vou ter a referência agora de modelo de tartaruga cartoon em 3D. Eu não lembro se a DreamWorks, se tem alguma animação que mostre uma tartaruga. Mas se ele procurar, ele vai ver que ele pode melhorar os shapes dela, assim. Porque aqui ela tá parecendo mais um brinquedo, na verdade, né? Do que uma tartaruga real, entre aspas. Então, acho que se ele buscar alguma coisa, um material de 3D sobre iluminação, ele vai dar uma boa melhorada nisso aqui. E a composição também, tipo, não sei. Não sei o que ela tá fazendo aqui, o que ela vai fazer e de onde ela veio. Então, de repente, se ele colocar pelo menos uma expressão na cara dela, ele poderia fazer ela meio angustiada ou com medo. Ela podia estar, sei lá, perdida num lugar. Pronto. Já tem já tá contando alguma coisa na imagem. É uma tartaruga que ela não sabe onde é que ela tá perdida. Entendeu? O que me deixa assim, que me faz perguntas sobre a história dessa imagem que para mim é interessante é o solo, que é um solo muito incomum, né? Parece uma textura incomum e uma cor incomum, tipo assim, não natural. Dá um pouco daquela sensação de exploração. Eu acho que assim, que poderia ser, vamos dizer assim, mais explorado esse quesito aí de fazer um solo incomum, sabe? Essa ideia, eu acho ela interessante para ser trabalhada em cima. Então, para dar vazão nesse contexto do solo, né? Nesse negócio de exploração, acho que vai aí a expressão da tartaruga, né? A posição dela na imagem. Se ela tivesse em movimento, com uma cara de curiosa, aí já complementa esse conceito do solo diferente, estranho, né? Sim. Já faz uma diferença já. Tem essa da Kellen Caroline, que ela tentou fazer aqui um shape já mais próximo do real, né? De uma tartaruga real, a partir de foto, acredito. Mas eu vi que ela usou bastante a seleção e o airbrush, né? Isso aí às vezes também não funciona muito bem, porque esses shapes aqui de trás, as patas de trás, as barbatanas, não sei, acho que é patas, né? Fica muito vago aqui, né? Parece que isso aqui parece mais um stencil, sabe? Sim. Eu não sei Parece. se aqui caiu um pouco o contraste, mas vendo no meu monitor eu entendi, posso estar muito errado, mas eu entendi que a tartaruga é o espaço, sabe? Pela forma que é o corpo dela. Não sei se está vendo aí, tem uns brilhinhos como se as estrelas e o espaço, o cosmos estivesse dentro da tartaruga. Ah, Essa sim, questão do entendi. contraste. Agora que eu vi uns pontinhos aqui, né? Sim. Esses pontinhos como se fossem estrelas ou cometas. Cara, agora deu uma melhorada no storytelling. Mas então o problema aqui seria mostrar isso, né? Porque até então eu não tinha adivinhado. Pra mim, eu achei que ela tivesse criado uma tartaruga alienígena, alguma coisa assim, com umas texturas diferentes ou algo assim. O que eu tenho a dizer é, então, pensar melhor nesses shapes aqui, por exemplo, aqui no casco dela. Não sei, tá meio estranho esses filamentos aqui. Parece que não estão muito bem acabados, né? E eu acho que se ela observar mais foto de fundo de oceano, de repente, para esse fundo aqui, ser um oceano e mostrar a tartaruga como se fosse feita de, sei lá, galáxias e tal, observar também foto de galáxias e tentar reproduzir, o que não vai ser um negócio muito fácil, né? É, com certeza. Até porque eu mesmo, né, em uma das cartas da Rex, eu tive que fazer um efeito de galáxia na mão de uma personagem lá. E eu usei foto, né? Eu apliquei foto. E dá certo. Agora, se ela quiser aplicar aqui, ela tem que fazer uns testes e ver o que casa mais. É um desafio aqui, cara. Mas eu entendi a intenção dela, achei bem legal esse ponto de vista. Talvez um universo dentro de um oceano.
O pensamento em si, eu acho que é bem avançado, assim, Sim, sim. necessita É de um só a estudo. questão de tentar expressar isso, fazer ser mais identificável isso na tartaruga, né? Que eu vi aqui, por exemplo, o olho da tartaruga, ele parece uma nebulosa aqui, mas só se você se aproximar muito, né? Uhum. Tá bem pequeno. De repente, bom, vou pegar essa imagem e vou tentar demonstrar isso. Vamos supor aqui, vou pegar fotos aqui de galáxias. Você vê que dá para achar bastante coisa interessante com fotos. E não precisa ter medo de usar foto em pintura, não. É só saber fazer essa mescla legal. Ah, por exemplo, bom, vamos supor que ela. Agora não sei se vai demorar para abrir. Tá me ouvindo aí, né? Tô assim. Por um momento eu achei que tinha cortado, mas não cortou não. Caraca, que demora. Bom, eu vou lá, copio essa imagem. Se ela usar essa imagem, geralmente essas fotos vão ter um fundo escuro, né? Você aplica em modo linear dodge. Ela fica desse jeito. Então, ó a cara que dá já pra tartaruga, né? Se você for mexendo no contraste dessa foto, ela vai se mesclando mais com a pintura que está por baixo. Então, de repente, ela podia ter usado essa galáxia aqui para o olho da tartaruga, apesar de muito pequena, né? E você vai usando uns brushes para apagar, para dar uma mesclada. Isso, cara, muita gente usa para fazer efeitos de luz em pintura. É bem comum, assim. Pelo menos em concept art, né? Para fazer efeito de, sei lá, de uma arma de plasma, efeito de magia. É bem comum mesmo. Vou fazer, putz, eu acho bem legal essas imagens aqui. Então aqui, ó, eu faço a mesma coisa. Eu vou lá em linha Dodge, consigo dar um efeito bem legal. A gente, eu posso até deixar algumas estrelas fora da tartaruga, como se estivesse saindo dela também, se ela estivesse emanando isso. Aí, sei lá, de repente eu decido deixar essa forma só na parte da barriga dela. Eu venho aqui, faço uma seleçãozinha no braço, posso dar uma apagada aqui.
Enfim, tem bastante opção assim para aplicar. É questão de estudo mesmo e teste. Eu faço muito teste, assim, eu não consigo nenhum resultado assim de primeira. Então, isso que eu falo, pessoal, não aproveitar que o Photoshop tem essa possibilidade de Ctrl Z, de gerar arquivos novos a qualquer momento e fazer bastante teste. Dá o melhor do digital, né, cara? O Cada Photoshop, digital, com digital seus tá aí Ctrl Zs. aqui eu já consigo contextualizar melhor que o espaço está dentro da tartaruga, entende? Bacana, cara. Temos o último agora, né? É Do esse. Rafael. Esse sou eu. Ah, seu? Esse é eu. Ah, beleza. Legal. Então, cara, acho que aqui o mesmo. Não sei se você foi atrás de bastante de imagens de espaço, assim, de galáxia, mas eu acho que essa explosão de luzes aqui atrás, isso tem um contexto ou não? Não, eu peguei a imagem mesmo só para contextualizar a ideia de que tá no espaço. Não me preocupei muito com. Porque é legal a gente pensar em contraste. Por exemplo, se você tem muita explosão de luz no fundo, é legal que o seu personagem em primeiro plano seja mais escuro que o fundo. É o mesmo pensamento que eu tenho, que eu tive com esse Batman que eu estou fazendo aqui. Então, por exemplo, eu deixei um fundo bem, né, claro, em contraste com ele, que eu vou deixar mais escuro. E ainda estou fazendo uns testes, eu estou deixando ele cada vez mais escuro, né? Que é questão de leitura, né, de espaço negativo e tudo mais. Então, se você quiser deixar esse fundo assim com bastante luz mesmo, eu deixaria o personagem mais escuro, com alguns pontos assim determinantes, né? De repente, sei lá, ele tá com a arma na mão, aí tem alguma coisa, algum botão refletindo alguma luz, alguma coisa assim. Beleza. Eu acho que a iluminação do personagem não tá batendo muito bem com essa prancha, porque ela não tá tendo uma leitura boa, né? Eu vou até, deixa eu fazer um overpaint aqui. Tá dando a sensação de que são três elementos desconexos, né? A prancha, a tartaruga e o espaço. Sim, então, é mais ou menos isso. Por exemplo, a gente sabe que é uma prancha porque tem uma tartaruga em cima, tal, a gente está vendo mais ou menos o que está acontecendo. Mas o shape da prancha ainda está muito desinteressante, assim, você não consegue ver muito bem como que é essa prancha. Talvez se você fizesse outro ângulo, ia ficar mais bacana. Por exemplo, vou pegar a prancha aqui. Você pode até dar uma viajada no design dela aqui, sei lá, fazer algumas. Que você pode ver que o ângulo mudou, né? Sim, sim. Tá vendo lá de baixo. Acho que já fica bem mais legal.
Aí, por exemplo, se eu jogar um efeito de luz aqui, a turbina dele, você já consegue fazer uma reflexão aqui na própria prancha. E aquela coisa, pontos de interesse também. Então, por exemplo, você quer. Aqui já dá para trabalhar na sombra dela também, na tartaruga, para ressaltar a luz que está vindo de baixo, né? E da turbina também. Você vai vendo a posição da luz e você faz o contrário, você faz a sombra contrária a essa posição. O que eu estou fazendo aqui? Pensando no volume, como se a luz estivesse vindo de baixo dela. Dá até um drama maior, assim. Isso, dá um drama, dá mais profundidade. A leitura também, por exemplo, a luz vindo de baixo, essa prancha vai projetar uma sombra aqui também na perna da tartaruga. Então, você vai fazer a ligação dos dois elementos. Tipo, você vai se convencer de que ela está realmente em cima daquela prancha, entendeu? Vai ficar bem diferente, né? Sim, com certeza. Mas o legal é que você já tem um storytelling, assim, você tem um. Você está contando alguma coisa que está acontecendo na ilustração, né? Por mais que dê pra, assim, dá pra você melhorar, dá pra você contar mais coisas, assim, com iluminação, com cores. Aqui, de repente, você pode ressaltar o temperamento dessa tartaruga. Ela é um vilão, ou ela é um mocinho, ela é um, sei lá, um caçador de recompensa. Isso você vai adicionando elementos, você vai modificando a expressão dela. E, de repente, se você for ressaltar a arma dela, por exemplo, por algum motivo a arma é importante na história, você dá uma deixa tudo mais sóbrio, dá uma escurecida nos outros elementos, tal, foca mais nele. A gente às vezes até usa o recurso de blur também, né? Você fala, puta, a minha tartaruga, eu queria que mostrasse a expressão dela, tal, o olhar dela, mas está muito no escuro. Mas, cara, se isso for funcionar para a composição, vai ter que ficar, entendeu? Porque acaba sendo ponto focal, mas seria um ponto secundário, né? Se você decidiu que a arma é um objeto importante na ilustração, você vai ter que ressaltar ela em primeiro lugar. E aí depois você passa para as outras áreas, né? Eu ouvi não sei se é um ditado, ou se era só o artista que estava tirando da mente dele, mas ele falava o seguinte, que
Se tudo é importante, então nada é importante. Exatamente. Escolher algo que importa e o resto está ali para dar suporte a esse elemento. É bem isso que você disse. Eu vi bastante assim gente fazendo ilustração e colocando, renderizando cada detalhezinho de ilustração, cada espaço de cenário e tudo mais, quando que na verdade não é necessário. Acaba tirando até o foco da pintura. Então tem que pensar nisso também. Talvez uma das coisas que eu mais vejo, assim, fóruns aí. Você vê um cara, assim, ele tem uma habilidade no render surpreendente. Mas quando você olha para a imagem dele, você não consegue se focar em nada. Fora que, tipo assim, não é muito desinteressante, tipo assim, é genérico, sabe? Um design genérico, repetido milhões e milhões de vezes. Isso é um desafio que é assim para todos, acho. Né? Conseguir chegar num design interessante, que não seja clichê, e tentar fazer tudo funcionar ao mesmo tempo, né? Bem difícil, leva tempo também, né? Não, você não vai conseguir fazer de primeira. Mas enfim, cara, eu acho que deu uma ajuda aí, né? Ah, com certeza. Eu te mando esse arquivo aí também, pra você ter de referência. Foi o último ou tem mais? Foi o último. Não, o seu foi o último. Bom, cara, tá certo, é isso aí. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. A intenção é a seguinte, sempre que alguém estiver disposto a fazer as críticas, eu lanço um desafio no grupo. Se é interessado em fazer isso mais vezes, é bem possível que mais pessoas vão começar a participar com o tempo. Entendi. Sacou? Aí, se tiver interesse, a gente pode conversar e fazer mais vezes. Ah, Beleza, claro, pode deixar. Beleza. Então tá, cara. Pô, foi um prazer aí fazer. é isso, cara. Muito obrigado de novo aí. Você é o cara. Imagina. Então tá, vou nessa então, cara. Abraço. Falou. Falou, tchau, tchau.